Bom dia, vamos começar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em Lucas capítulo 8, versículo 26, continuação, que diz assim: A libertação de um endemoniado. Zaparam então para a região dos Gerazenos, que se localiza do outro lado do lago, da fronteira da Galileia. Assim que Jesus desembarcou, foi ao encontro dele um homem daquela cidade, possesso de demônio, que havia muito tempo que não usava roupas e nem habitava em casa alguma, mas vivia no sepulcro. Ao contemplar Jesus, berrou, prostrou-se aos seus pés e exclamou com forte voz: Desejas comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Imploro a ti que não me castigueis. Porquanto Jesus ordenava ao espírito imundo que abandonasse o corpo daquele homem. Diversas vezes o demônio havia se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentada e vigiado por guardas, arrebentava as cadeias e os grilhões e eram impelidos pelos demônios para lugares desolados. Jesus lhe inquiriu: Qual é o teu nome? Ao que ele replicou: Legiões, pois eram muitos demônios que tinham invadido aquele homem, e suplicava a Jesus que não os mandasse para o abismo. Entretanto, uma grande manada de porcos estava pastando pela colina. Os demônios imploraram que Jesus lhe permitisse entrar nos corpos, nos porcos, né? E Jesus consentiu. Então, saindo do homem, os demônios invadiram os porcos, e a manada jogou-se precipício abaixo em direção ao grande lago, e todos os porcos se afogaram. Ao observar tudo o que acontecera, as pessoas responsáveis pelos porcos fugiram e foram contar estes fatos à cidade e pelos campos. Um homem gerazeno se torna discípulo. E ocorreu que o povo saiu para ver o que tinha sucedido. Quando se aproximaram de Jesus, viram aquele homem de quem os demônios haviam saído, assentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo, e todos ficaram apavorados. As pessoas que haviam testemunhado todos os fatos contaram também como fora liberto daquele homem dos muitos demônios que o havia tomado. Então todo o povo da região dos Gerazenos rogou a Jesus para que se retirasse das suas terras, pois estava aterrorizados. Contudo, o homem de quem havia sido expulsos os demônios imploraram que os deixasse ir com ele. Mas Jesus despediu-se e recomendou-lhe: Volte para tua casa e compartilhe tudo quanto Deus fez por ti. E assim o homem partiu e anunciou à cidade inteira todas as obras que Jesus havia realizado em sua vida. Amém, né? Grandes coisas o Senhor fez por nós e por isso estamos alegres, né? E aqui é interessante porque a palavra vai nos relatar aqui um fato, um acontecimento, né? Que Jesus, ao se levantar ali do barco, né? Ao mandar as águas se acalmarem e o vento cessar, porque Jesus tinha dado uma palavra para os discípulos: iremos para outra margem. E nesta palavra que Jesus falou, né, veio a tempestade, veio tudo isso, e Jesus estava dormindo, descansando, né? Mas Jesus tinha prometido que ia chegar do outro lado, porque Jesus tinha uma obra do outro lado. Então ele tinha determinado, quando nós temos algo a fazer, tudo vai se levantar contra. Mas Jesus nos ensina que nós não devemos parar, nós devemos continuar. Devemos chegar ao ponto que a gente queria chegar antes, né? Ao ponto final. E aqui, com este homem não foi diferente. Jesus, quando chegou ali, zarpou naquela cidade. Jesus tinha essa obra para fazer. Foi apenas essa obra, né? O interessante aqui, que a palavra nos relata, que foi essa obra que Jesus fez nessa cidade. E ali Jesus chegando com seus discípulos. Jesus vem logo ao seu encontro, quem? Um homem endemoniado. E este homem estava possesso de vários demônios. Mas o que mais interessante aqui é que os demônios reconhecem Jesus como Filho de Deus, como muitos não reconheceram, mas o próprio demônio reconhece. E aqui, né, aqui
a palavra está nos dizendo deste fato, desse acontecimento, né? E aqui diz assim, a libertação de um endemoniado, né? E aqui no 28 diz assim, ao contemplar Jesus, berrou, prostrou-se aos seus pés e exclamou com voz forte, que desejas comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Imploro a ti que não me castigueis. Porque Jesus já estava expulsando aquele demônio, né? E ele fala, não, eu imploro que não me castigueis, porque você é filho do Deus Altíssimo. Veio nos expulsar antes da hora, antes do momento, né? Mas Jesus ali expulsa aquele demônio, né? Jesus lhe inquiriu, perguntou quem era o demônio, né? E ele fala legiões. E o interessante aqui é que quando ele fala, né, que está dentro daquele homem uma legiões de demônio. Aqui tem um significado, por que os demônios querem entrar nos porcos, né? Os porcos eram muitos porcos. Era uma manada de porcos. Era como se fosse uma fazenda de porcos ali, né? E ali os demônios querem entrar nos porcos. Entenda que se você aceita Jesus como único Salvador, não há espaço para mais nada entrar em você, na sua vida. Porque esses demônios aqui relata que eles vão entrar nas pessoas que não estão com Jesus. Então aqui ele está suplicando que não mande ele de volta para o inferno, mas permita que ele entre nos porcos. E ali ele vai e entra naqueles porcos, né? E o que os porcos faz? Atira ao mar de tanta perturbação que os demônios traz para eles. Eles se afogam no mar. E aqui vai nos relatar mais adiante, que eu achei também interessante, né? Que é um homem gerazeno se torna discípulo. Talvez naquela cidade, não sei, pode ser que sim, pode ser que não, mas era o único. Talvez seja o único ali que aceitou a Jesus através de próprio Jesus. Mas Jesus ali deixou um discípulo. Será que temos sido discípulos de Jesus? Porque Jesus foi até essa cidade, atravessou do outro lado e ali ele fez um discípulo. Talvez fez mais, mas a palavra aqui está nos relatando que ele fez um discípulo naquela cidade. Porque logo a multidão que estava vindo ali, né, quis que Jesus saísse da cidade, porque havia trazido muita contenda, muita confusão. Eles haviam tido perca. Muitas vezes o Senhor entra na nossa vida para nos tirar aquilo que não nos pertence. Muitas vezes nós temos perca, mas perca daquilo que não nos faz falta, daquilo que mais adiante nós vamos entender que o Senhor é o mais importante, né? E aqui não foi diferente com este homem, né? Ele vivia no sepulcro porque vivia atormentado, mas quando ele foi liberto ali, ele saiu daquela opressão maligna, todos aqueles males, todas aquelas legiões que estava dentro dele, saiu dele. E ele pôde ali se vestir, ele pôde sentar na cidade, ele pôde sentar ao lado de Jesus, mas ele queria estar com Jesus, assim como todos queriam estar, né? Mas Jesus fala, não, você vai ficar aqui para contar o seu testemunho, né? Aqui vai nos relatar assim, ou observar tudo o que acontecer, as pessoas responsáveis pelos cuidados dos porcos fugiram e foram contar estes fatos em toda a cidade pelos espíritos, né? Aqui no 39, volta para a tua casa e compartilha tudo o que Deus fez por ti. E assim o homem partiu e anunciou à cidade inteira todas as obras que Jesus havia realizado em sua vida. Então, o seu testemunho gerou vidas, o seu testemunho gerou frutos. Jesus falou: você vai relatar tudo que Deus fez, não foi o que eu fiz, porque mesmo ele sendo filho, ele dava honra e glória ao nome de Deus. Então ele falou desta maneira, né? Vai e relata. E este homem assim começou a pregar pela cidade, contar o seu próprio testemunho, salvou, gerou vida, porque o Senhor vai usar o seu testemunho, a sua vida no deserto que você enfrentou, qual tem sido o seu deserto, será o seu testemunho. O Senhor vai gerar vida através da sua vida, do seu testemunho. Amém?
Agradecer a todos que têm me ouvido até aqui. Tenham um ótimo dia abençoado por Deus, em nome de Jesus, com essa palavra viva maravilhosa.